Aleluia, graças a Deus. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus. O título é: A sabedoria pertence à igreja. A sabedoria pertence à igreja. Você que gosta de anotar, a sabedoria pertence à igreja. Texto base, Lucas 11:31. Lucas 11:31 diz: A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui, Jesus dizendo, eis aqui, aqui está quem é maior do que Salomão. Complementando esse versículo, abra comigo Colossenses 2, versículo 3. Eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Colossenses 2, versículo 3 diz: em quem, a palavra quem aqui é um pronome, eu não sou professor de português, mas se referindo a uma pessoa, em quem é Cristo. Então você pode dizer em Cristo. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a sabedoria pertence à igreja. Amém? Vemos dois homens na Bíblia, e eu trouxe para fazer um pano de fundo. Dois homens, um que foi sábio diante de Deus e outro que usou uma sabedoria humana. E o primeiro homem, Salomão, todos aqui conhecem, nós lemos aqui, é um símbolo da sabedoria de Deus no Antigo Testamento. Então ele recebeu sabedoria diretamente de Deus, do próprio Deus. Então a sua fama, ela se espalhou ao ponto de que reis, de que nações foram até ele, inclusive a rainha de Sabá, que nós lemos aqui, no qual Jesus cita. Então ele construiu um templo, ele organizou o reino, escreveu provérbios, aquele provérbios que nós lemos, Salomão quem escreveu, Cântico dos Cânticos foi Salomão quem escreveu. Então, uma sabedoria da parte de Deus no Antigo Testamento. E a Bíblia vai dizer que não houve homem tão sábio quanto ele, até o ponto que Jesus chega e fala: está aqui diante de vocês alguém que é maior do que Salomão. Então, o que eu percebo é que no final da sua vida, Salomão, ele andou se perdendo, porque acredito eu que o orgulho, talvez a soberba entrou na sua vida. Um homem com tanta sabedoria, um homem tão inteligente, que resolveu tantos casos difíceis. Eu não vou entrar aqui na palavra, né? Vocês podem discutir no grupo familiar de vocês de amanhã. Mas um homem tão sábio, chegou ao final da sua vida não tão bem. Então ele chega ao final da sua vida e aquilo tudo que ele era sábio aos olhos de Deus, ao final da sua trajetória, nós podemos ler na Bíblia e vemos que o final dele não foi tão bom. É um homem que se contaminou com outros deuses, abriu muitas portas para outros deuses, e o final dele não foi tão bom. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, que talvez na vida de Salomão, o final dele talvez não foi de tanta sabedoria, mas mais de conhecimento. E o conhecimento não substitui a intimidade com Deus. Então, talvez eu e você podemos conhecer muito da Bíblia. Talvez eu e você podemos conhecer muito da Bíblia, temos bastante versículo para citar. Mas o conhecimento, ele nunca vai substituir a relação entre você, entre mim e Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito traz vida. Então, só o conhecimento não é bom, nós não podemos substituir a intimidade com Deus, o relacionamento com o Pai, por um conhecimento. O segundo homem, rei Saul, um retrato de uma sabedoria humana disfarçada de zelo. O rei Saul, ele está numa guerra e ele vê os soldados dele se dispersando e num momento de desespero, de medo, ele vai e sacrifica no lugar de Samuel.
E ele fala para Samuel, não sacrifique enquanto eu chegar, porque a vitória é nossa. Só que foi um homem que, levado pelo medo, ele foi e sacrificou. Aí você vai dizer, mas como é que pode uma boa intenção? Mesmo assim Deus o rejeitou. Porque nós não vivemos de uma boa intenção, nós vivemos baseados na obra de Cristo Jesus e da sua palavra. Então o rei Saul, ele tomou frente e fez algo que não precisava fazer, mesmo que seja com zelo, mesmo que seja para ganhar uma batalha. Ele não fez o que era bom aos olhos de Deus, ele sacrifica no lugar de Samuel, um ato de uma boa intenção, mas fora da direção de Deus. O que eu percebo aqui é que às vezes nós podemos fazer uma boa ação, mas talvez não está dentro de uma direção de Deus para as nossas vidas. Amém? Todos comigo? Então, ele tomou uma decisão, ele raciocinou com uma lógica humana, ou seja, ele pensou com medo, ele tomou uma decisão baseado nas suas circunstâncias, e Deus não rejeitou Saul por falta de intenção, mas por agir por sabedoria própria. Então Deus não rejeita Saul por falta de intenção, mas ele rejeita Saul porque Saul usou da sabedoria própria, ele não foi debaixo da ordem de Deus. E por isso que Samuel vai dizer lá em 1 Samuel 15, 22, só para você anotar, a obedecer é melhor do que sacrificar. Então a sabedoria humana, ela pode até parecer correta, mas sem a revelação do Cristo em nossas vidas, sem a revelação divina de Deus sobre as nossas vidas, ela gera uma desobediência. Amém? Provérbios 14, 12 vai dizer que há caminho que ao homem parece direito. Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Não, Sérgio, tu não está entendendo, eu fiz uma coisa boa. Eu fiz uma coisa boa. Eu fui lá e eu fiz uma boa ação. Se não estiver debaixo da vontade de Deus, se não estiver debaixo de uma sabedoria divina que a igreja tem, mesmo que pareça bom, o final não vai ser tão bom. Todos comigo? Primeiro ponto, Cristo, a perfeita sabedoria. Primeiro ponto, Cristo, a perfeita sabedoria. Diferente dos dois reis em qual nós citamos aqui, Jesus nunca agiu fora do tempo. Jesus nunca agiu fora da vontade do Pai. Jesus nunca, em momento algum, ele decidiu por conta própria, eu acho que eu vou curar aquele rapaz, eu acho que eu vou fazer tal coisa, eu acho que eu vou para aquela cidade. Tudo que ele fazia porque ele obedecia ao Pai. A sabedoria que Jesus tinha, vinha do Pai. Deus que é soberano em sabedoria, que tem uma sabedoria ilimitada, que nem se compara com uma sabedoria, com o intelecto natural, humano. Ele envia o seu Filho, e Jesus, ele é a perfeita sabedoria sobre a terra. A ponto que a mulher samaritana em João 4:25, ela responde, eu sei que virá o Messias. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu não vou continuar no texto, mas ele fala, aqui está o Messias. Ou seja, Jesus estava falando, aqui está a sabedoria. Eu estou revelando a sabedoria do Pai para você. Eu estou aqui para revelar o propósito do Pai a você. Então, não existe assunto no qual, anote isso, não existe assunto no qual a igreja de Cristo Jesus não possa conversar, porque a sabedoria se fez carne e se revelou a nós e agora habita em nós. Amém? Então não existe assunto pelo qual a igreja não possa conversar.
Não existe assunto pelo qual a igreja não possa tratar, porque a sabedoria agora habita na igreja, amém? E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, eu, você. A sabedoria de Deus habita dentro de nós, amém? Na figura do Espírito Santo. Então não existe assunto pelo qual a igreja não possa conversar, porque Cristo é a personificação da sabedoria eterna. Jesus, ele apenas não tem sabedoria, ele é a encarnação da sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria em pessoa. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 24. Mas, para os que foram chamados, quantos aqui foram chamados? Diga amém. Mas, para os que foram chamados, tanto como judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Por isso eu volto a falar, a igreja pode tratar de qualquer assunto sobre a face da terra, porque ela tem uma sabedoria ilimitada. Ela tem uma sabedoria infinita em Jesus Cristo. Queridos, um exemplo prático de Jesus, com uma mulher adúltera. Todos aqui conhecem esse desfecho. Jesus está lá e os judeus trazem uma mulher adúltera e eles falam, a lei manda apedrejar. E o Senhor o que diz? E o Senhor o que diz? O que o Senhor fala? Agora imagina essa tensão. De um lado, a lei de Moisés, perfeita, plena, que falava que se adulterasse teria que apedrejar. Mas do outro lado, a graça e a justiça de Deus, amém? Imagina a pressão que Jesus estava. Será que estava nervoso, sim ou não? Não. Porque nele habita toda a sabedoria. Imagina nessa situação, os judeus pensando, agora nós pegamos ele, agora eu quero ver o que ele vai dizer. Querido, se fosse uma sabedoria humana, talvez nós tentaríamos mudar o assunto, tirar o foco, talvez nós tentaríamos orar por ela, vamos orar, vai que ela se arrepende, ela se converte, vamos orar e vai que Deus manda fogo, vamos fazer algo nesse sentido. Talvez nós faríamos uma votação, faz o seguinte, então está tudo rachado, vamos votar, quem ganhar, ganhou. Se ganhar que tem que apedrejar, nós vamos apedrejar, se ganhar que tem que perdoar, nós vamos perdoar e está tudo certo. Foi isso que Jesus fez, sim ou não? Não, porque ele não tinha sabedoria humana, ele tinha sabedoria do Pai. E ele, com toda a sabedoria divina, ele, lá abaixado diz, aquele que entre vós, que nunca pecou, que atire a primeira pedra. A sabedoria que vem de Deus não julga. A sabedoria que vem de Deus não condena. A sabedoria que vem de Deus, ela é graça, justiça, amor, mansidão. E Jesus fala isso e um por um soltando a sua pedra, falando, deu ruim para nós. Não deu muito certo. Em uma frase, Jesus, ele não negou a lei, ele não negou a lei de Moisés, mas ele colocou todos na mesma lente, no mesmo foco. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então ele liberou graça à mulher, sem comprometer a santidade de Deus. Mulher, onde estão aqueles que te condenam? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então vai e não peques mais. Que sabedoria é essa? E a igreja tem essa sabedoria dentro dela. E a igreja carrega essa mesma sabedoria dentro dela. Essa sabedoria que carregamos quando Cristo vive em nós. É esta sabedoria que quando nós levantamos a mão e falamos, Espírito Santo, faz morada em mim.
Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero ser salvo. Essa sabedoria que é ilimitada, que é perfeita, que é santa, que é graciosa, vem habitar em nós. Por isso que a igreja anda em sabedoria perfeita. Amém? Queridos, quando alguém no trabalho nos acusa, quando há um conflito familiar, quando todos esperam que escolhemos um lado, quando todos esperam que talvez eu tome um partido, Cristo em nós pode nos dar uma resposta que não vem da carne, mas vem do Espírito. A sabedoria do céu não te faz escolher entre o amor e a justiça, ela te ensina a manifestar os dois na mesma resposta. E foi isso que Jesus fez com essa mulher adúltera, e é isso que Ele quer fazer através de nós, porque nós carregamos a sabedoria. Queridos, por isso que Ele é maior do que Salomão, porque Ele não apenas ensina, Ele é a verdade, Ele não apenas governa, Ele é o Rei eterno. Não apenas constrói um templo, mas Ele é o próprio templo. A rainha do sul teve que viajar milhares de quilômetros para chegar diante de Salomão e ver, uau, que sabedoria esse homem carrega. Queridos, hoje nós não precisamos andar milhares de quilômetros, basta apenas nós consultarmos o Espírito Santo que habita em nós. Isso é tremendo, isso é grandioso. Você não precisa mais correr para alguém para pedir sabedoria. Você agora carrega o Espírito Santo dentro de você. Você carrega aquele que fala de Jesus, aquele que é a sabedoria personificada. Amém? Jesus veio superar toda a sabedoria humana, a mais nobre sabedoria. Sabe aquele homem letrado, que quando ele fala, tu diz, meu Deus, cada palavra linda sai da sua boca. Cada vírgula no lugar certo, cada ênfase. Sabe aquela pessoa que você fala, você tem vontade de morder, assim, de tão boa, que a pessoa fala tanto carinho assim, meu Deus, como fala bonito. Não sou eu, mas sabe aquela pessoa? Cristo superabundou ela. Porque não tem nada a ver com o intelecto, com o letramento, mas tem tudo a ver com aquilo que carregamos. O Espírito Santo libera sabedoria a nós quando nós precisamos, amém? E agora essa sabedoria está acessível à igreja, a mim e a você. Amém? Segundo ponto, a sabedoria habita na igreja. Aleluia. Já começamos entrando. Você vai ver que os três tópicos eles se conversam. A sabedoria habita na igreja. Olha o que diz Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, entre a igreja, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse ministério, dessa sabedoria imensa, a igreja, porque Cristo em nós a esperança da glória. A igreja se tornou a única portadora da sabedoria absoluta, a verdadeira sabedoria que governa, que ensina, que transforma. Só a igreja tem a verdadeira sabedoria. Só eu e você temos a verdadeira sabedoria dentro de nós. Só eu e você, em momentos difíceis, podemos dizer, Senhor, obrigado porque Jesus, o teu Filho amado, morreu por mim, e Ele é pleno em sabedoria, e o Espírito Santo habita em mim, e o Espírito Santo fala de Jesus, e é Jesus que tem a sabedoria. Por isso, Pai Celestial, me dá a mente de Cristo, a plena sabedoria de Cristo, porque eu preciso tomar uma decisão. A Tua palavra diz que o Senhor me governa, o Senhor ilumina os meus caminhos, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Agora me dá uma sabedoria dos céus, não da minha mente natural. E Ele responde. Só que às vezes na corrida do dia, nós resolvemos as coisas pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio intelecto, e dá ruim. E aí nós chegamos para Deus com outra situação, Senhor, me ajuda a consertar tudo aquilo que eu fiz.
Amém? Então a sabedoria não é mais exclusiva dos reis, dos profetas, ela é herança dos filhos de Deus. A sabedoria que estava oculta, agora é revelada em Cristo e se manifesta através da igreja. Amém? Olha o que diz Efésios 3:10, na King James. Olha o que diz Efésios 3:10. Para que agora, é a King James, não atualizada, mas vamos aqui. Para que agora os principados e potestades dos lugares celestiais possam conhecer. Olha isso, olha que profundo isso. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Uau, isso é grandioso demais. Só aqui não podia ficar meia hora. Para que agora os principados e as potestades que estão nos lugares celestiais possam conhecer que a igreja habita, ela trabalha com a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, as potestades, os Satanás e seus demônios, os principados temem porque nós andamos em sabedoria, não humana, mas de Deus. Por isso que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque é nesse lugar, nas regiões celestiais, nessa quarta dimensão, nesse governo pelo Espírito, nesse lugar alto, onde a sabedoria de Deus habita. Por isso que não tem nada a ver comigo, contigo, tem tudo a ver o quanto eu me alimento da palavra, o quanto eu tenho intimidade com Deus, com o Espírito Santo, porque é nesse lugar que Ele fala comigo, e é nesse lugar que a multiforme sabedoria de Deus flui sobre a vida da igreja. Nós não dependemos mais de reis e profetas, o Espírito habita em nós, Ele nos guia em toda a verdade. A igreja não pode viver com uma sabedoria humana limitada, a igreja não pode viver com uma sabedoria dessa terra, ao contrário, ela se move, ela governa nas regiões celestiais, onde a multiforme sabedoria de Deus é liberada. Amém? Deus reservou sabedoria para todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Em tempos como o de hoje, não é de mais conhecimento, não é de mais estratégias que eu e você precisamos, não é de mais sabedoria humana, mais conhecimento, mas a da sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que habita em Cristo Jesus, a sabedoria do Pai, a sabedoria divina, que pode ser encontrada na figura de Jesus. Queridos, em momentos de pressão, eu e você passamos por isso. Em momentos de pressão, em momentos de necessidade, pode ser tentador recorrer a uma sabedoria natural. Sim ou não? Eu preciso de uma coisa, mas eu conheço uma pessoa que pode me ajudar. Eu preciso de tal coisa, eu conheço outra pessoa que pode me ajudar. Pode ser tentador buscar uma sabedoria humana. Pode ser mais fácil para a alma buscar uma sabedoria humana. Mas, queridos, esses conselhos que possam parecer práticos, não vêm de pessoas que andam na sabedoria de Deus. Queridos, as Escrituras nos alertam contra depender exclusivamente da sabedoria do mundo. Olha o que diz Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho Queridos, conselho dos ímpios aqui não é necessariamente uma pessoa imoral ou perversa. Não é uma pessoa que
é mau caráter, não é uma pessoa que não tem caráter. Não é isso que ele está falando. Os ímpios aqui são todos aqueles que não estão alicerçados na sabedoria de Deus. Podem ser muito bens em fala, podem ser muito bens no falar, mas eles não têm nada para dar de conselho para você que é a igreja. Esse é o conselho dos ímpios. Na verdade, podem ser pessoas que parecem morais, bem-sucedidas, inteligentes, mas se alguém não tem Jesus, então esse conselho não importa. Jogue fora. Amém? Pare de ouvir aquele cara, 4h59 da manhã, vamos entrar no gelo. Pare de escutar aquela pessoa que tem uma vida arrebentada, mas fala bonito, um empresário de sucesso, mas tem uma família destruída. Pare de ouvir essas pessoas, embora pareça algo bonito, algo, nossa, eu vou fazer igual, não tem nada de bom. Embora pareça para uma mente natural, existe uma sabedoria perfeita em Cristo Jesus, amém? Escute a palavra, escute o Espírito Santo, tenha intimidade com Deus, porque essa sabedoria não falha. Nossa, eu vi tal pessoa, falou para fazer tal e tal coisa na empresa. Tá, mas e como é que é a vida dela? Nossa, eu comprei um curso agora, meu Deus do céu, agora eu comprei um curso. Como abrir uma empresa em 3 dias? Como se tornar próspero em 48 dias? Como mudar a sua vida em 1 ano? O diário da manhã, agora sim eu vou mudar, aleluia. Agora eu vou mudar. Como é que é a vida dessa pessoa? Como é que alguém que não tem uma empresa pode vender curso para alguém que é empresário? Como é que alguém que está com a família arrebentada pode falar de família para os outros e vender curso? E as pessoas compram e gastam dinheiro. Isso não é sabedoria de Deus, isso é sabedoria humana, sabedoria limitada, isso é engano, isso é sofismas que entram na nossa mente. Pare com isso. Só existe um lugar onde a sabedoria perfeita habita, e ela se chama Cristo Jesus. Amém? Se alguém não tem Jesus, então o conselho não serve de nada. Está desconectado da verdadeira fonte da sabedoria. Por isso que eu gosto de João 15, não precisa colocar no telão, mas a passagem, a parábola da videira e dos ramos. E Jesus fala, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. E se vocês não estiverem conectados a mim, porque é a seiva que alimenta os ramos. Se você não estiver conectado a mim, embora possa ter flor, ser bonita, não sou eu que estou te alimentando. Vai virar fogueira, vai ser cortado. Querido, só tem uma fonte de sabedoria, e ela se chama Jesus Cristo. Pare de buscar conselho dos ímpios, busque na palavra. A palavra diz que um homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Meu Deus, um homem sábio, um homem que anda em sabedoria, ele constrói a sua casa em uma rocha. Quem é a rocha? É Cristo Jesus. Esse é o homem sábio, essa é a mulher sábia, que constrói a sua casa sobre uma rocha. Então a sabedoria do mundo, às vezes, ela se baseia no que talvez funcionou no passado, mas não garante a eficácia no futuro. Em contraste, em contraponto, a sabedoria de Deus se renova a cada dia. Ela é atemporal, ela é sempre relevante para o que está por vir, amém? Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Segundo Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Falamos aqui, vamos embasar, porque as nossas armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o nosso pensamento à obediência a Cristo.
Sérgio, eu tive uma ideia genial, veio de Deus? Não. Leva cativo a Cristo. Tu já escutou esse cara aqui? O cara é de Deus? Não, leva cativo a Cristo. A minha alma, vontade, desejos, emoções precisam obedecer o nosso espírito, porque é no nosso espírito que o Espírito Santo de Deus fala, e é no espírito que habita a sabedoria da igreja, que habita a sabedoria de Deus em nós, amém? Podemos e devemos todos os dias pedir ao Espírito Santo para levar o nosso intelecto limitado a Cristo Jesus, e pedir ao Espírito Santo que nos dê a mente de Cristo para governar sobre todas as coisas, amém? Certa feita uma mulher, vamos falar de um homem, melhor, um homem gerente de uma grande empresa, no vendas, estava lá e a equipe brigando, estava indo de mal a pior, fofoca, competição entre um e outro, um clima, sabe aquele clima pesado de trabalhar? E aí aquele gerente com a diretoria falou, acho que nós vamos ter que mexer na equipe. E aquele homem, na inteligência dele natural, ele disse, eu acho que sim. Aí ele lembrou, uau, o Espírito Santo habita em mim, eu vou orar. E ele foi e orou, e o Espírito disse para ele, em vez de mudar as pessoas, mude o ambiente. E daí para frente, ele começou a orar todo dia de manhã, ele chegava 30 minutos antes, ele abençoava aquele lugar, ele declarava a palavra de vida sobre aquele lugar, ele colocava bilhetes sobre a mesa das pessoas, ele orava um por um em cada estação de trabalho, então ele trazia bolo com um versículo bíblico, e aí, chegou um dia que as pessoas começaram a mudar ao redor dele, porque onde está a luz não fica trevas, e começou a mudar aquele ambiente, o clima foi transformado, e o dono da empresa que antes queria demitir todo mundo, começou a gostar de todo mundo, falou, uau, que mudança. E o dono da empresa perguntou para aquele líder, o que você fez? Ele falou, nada que o mundo ensine, apenas sabedoria que recebi de Deus. Nesse exemplo eu quero dizer para você, pare de buscar sabedoria humana, busque a sabedoria de Deus, ela está disponível para nós, amém? Terceiro ponto, a responsabilidade da igreja em manifestar essa sabedoria, a responsabilidade da igreja em manifestar essa sabedoria, queridos, é de total responsabilidade da igreja manifestar sabedoria do alto sobre a terra, é de total responsabilidade da igreja estar em todas as esferas da sociedade, amém? Queridos, a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, ela é rica, ela é adaptável a cada situação, isso inclui pessoal, liderança, família, negócios, relacionamentos, missão, evangelismo. Queridos, Deus quer usar as nossas vidas para transformar empresas, para transformar escolas, para transformar repartições públicas, para transformar famílias, para transformar a sociedade, não com força, mas com a sabedoria que vem de Deus. Nós pela nossa própria força não conseguimos mudar nada, mas através da sabedoria de Deus que habita em nós, nós podemos mudar todas as esferas da sociedade, amém? Apegue-se ao cabeça, Jesus é a fonte de suprimento, toda a provisão flui de Cristo. Queridos, assim como o meu corpo depende do meu cérebro, se eu falar agora, levanta o papel para cima, a minha mão faz, de novo, a minha mão responde, assim como a minha mão responde à cabeça, assim a igreja precisa responder a Cristo. Por isso eu digo para vocês, não tem como alguém fora da igreja exercer total sabedoria. Não tem como alguém chegar para mim e para você e falar assim, uau, eu me vejo uma pessoa sábia, eu resolvo tudo toda hora. Fuja que é laço. Só a igreja que está conectada a Cristo, que é o cabeça, tem total sabedoria para ser liberada sobre a terra, amém? Queridos, quando acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira coisa que Jesus faz, ele olha para o céu e ele confia na provisão. Ele pega os pães, ele olha para o céu e diz, Pai, a ti eu dou
graças. Que sabedoria. Pai, a Ti eu dou graças. Aí ele pega aí, parte. Jesus sabia que ele não poderia fazer nada que não viesse do Pai. Pai, a Ti eu dou graças, porque já aconteceu. Ó, distribua. Peço para que se assentem. E o pão não acabou. Queridos, existe uma sabedoria que no mundo não tem. Existe uma sabedoria que é perfeita e ela vem de Deus. É a herança da igreja. Cristo é a plena sabedoria. A igreja é o corpo de Cristo. Logo, a sabedoria pertence à igreja. Para finalizar, em um mundo onde todo mundo está faminto por uma direção, a igreja precisa se levantar como fonte de sabedoria viva, revelada e poderosa. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor, Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia.